Oi, começa agora o Virtuosa, um programa produzido pela Paróquia Nossa Senhora Rainha e que quer falar ao seu coração de mulher, com temas que você gosta de ouvir e de assistir. Hoje nós vamos conversar sobre alimentação infantil, falar sobre a importância de se acompanhar os hábitos dos pequenos diariamente. No quadro de Beleza, Fernanda Belloni dá dicas sobre cílios, como usar e qual comprar. Não saia daí, vem comigo, porque o Virtuosa já está no ar. Você é daquelas mães que controlam até o tipo de açúcar que seu filho consome? Ou acha que isso é frescura? Criança pode comer de tudo. Para sanar algumas dúvidas, vamos assistir essa matéria e aprender o que vale a pena seguir e o que é exagero. Dá só uma olhada. O que você coloca na lancheira do seu filho? Você se preocupa com isso ou está fora da lista da rotina familiar? Saiba que a formação dos hábitos alimentares é construída desde cedo e reflete por toda a vida. O que a criança ela aprende agora, nessa fase, é o que vai perpetuar para a adolescência e para a vida adulta. Quando são feitas escolhas adequadas, uma introdução alimentar adequada, com alimentos adequados, é isso que a criança vai levar para o resto da vida dela. Então, a chance dela ser um adulto com boas escolhas e com uma saúde melhor é muito maior. De acordo com uma pesquisa nacional de saúde, 1 em cada 3 crianças brasileiras entre 5 e 9 anos está com excesso de peso. E preocupada com esta realidade, a assessora jurídica Kelly Garcia desenvolveu um projeto chamado Os Leguminhos, que trabalha a conscientização alimentar das crianças de forma lúdica. Comecei a pesquisar matérias sobre a alimentação das crianças nas cidades, estado, Brasil, mundo, e os dados foram realmente assustadores. A obesidade infantil, doenças alimentares cada vez mais frequentes, em crescimento evolutivo, assim, assustador mesmo. Então, comecei a pensar uma forma de ajudar essas crianças a se alimentarem melhor. Chegamos na hora certa aqui em uma escola na zona oeste de Belo Horizonte. Vamos ver o que as crianças estão comendo? Para Heitor Oliveira, o consumo de alimentos saudáveis já faz parte da rotina. Ele até arrisca a citar sua lista preferida. Eu gosto de batata, cenoura, arroz, feijão, pepino, brócolis e arroz. E para visualizar a reação das crianças no contato com o projeto Os Leguminhos, resolvemos apresentar para uma turma de crianças de 3 anos. E vejam só a curiosidade, como tomou conta. São 13 personagens leguminhos que, de forma lúdica, colorida e animada, aguçam a imaginação das crianças, que se arriscam a experimentar uma alimentação mais saudável. A escola é uma extensão da casa de cada família. Então a criança, ela já podendo conhecer certos alimentos e tendo alimentação saudável desde cedo, 2, 3, 4 anos, não vai chegar, por exemplo, igual a gente mais velho que vai comer uma granola, uma chia, por exemplo, sendo obrigado, entre aspas. Brincando, contando história e interagindo com esses pequenos, a gente consegue transformar até o jiló em super-herói ou prato preferido na hora das refeições. O que importa aqui é mostrar que comer também é coisa séria. Hoje o nosso assunto é alimentação infantil. Eu não sei se você se lembra qual era a sua alimentação quando criança. Eu me lembro que a minha alimentação era toda da roça.
super simples, super saudável, não tinha um pacote de biscoito. Era couve, arroz, feijão, carne de porco, era tudo muito simples, o que educou de alguma maneira muito saudável o meu paladar. Estamos aqui com a doutora Vivian Oliveira para conversar conosco sobre alimentação infantil. Bem-vinda! Obrigada, Ziza. Muito obrigada desde já por estar conosco. Obrigada, eu agradeço. Como você tem visto a alimentação infantil nos dias de hoje? É tão diferente, não é não? Totalmente. A alimentação hoje tornou-se uma dificuldade, na verdade, né? Hoje a gente tem uma mídia que é muito envolvida. Então a gente tem nos rótulos, são personagens cada vez mais atraentes. Então a gente levar as crianças ao supermercado hoje é uma tristeza, né? E as mães são dominadas pelos desejos das crianças, né? Saem comprando tudo que a criança pede. É verdade. É muito difícil, na verdade, hoje a gente conseguir convencer a criança com algo tão atrativo, né? A gente enxergar nas prateleiras algo que seja colorido, que tenha um personagem que está na moda. Como convencer uma mãe que está no supermercado? Priorizando uma alimentação saudável, então é fruta, verdura, produtos de boa qualidade, mas priorizando mesmo frutas e verduras. Como nutricionista, como é que você conduz isso com as mães para ajudar na alimentação das crianças? Hoje o nosso trabalho é trabalhar com as mães, tentar orientá-las cada vez mais, desde a gestação, como ter um hábito de alimentação saudável para a criança leve isso para a sua vida até a vida adulta. Quando a mãe cuida da alimentação na gestação, isso já influencia no crescimento? Sério? 100%. Uma alimentação saudável desde a gestação faz com que a gente forme o paladar da criança até a vida adulta. Gente, que coisa sensacional. É por isso que eu gosto de salada. Então, Por isso que eu vivo de verde. sua mãe comia bem, né? Na gestação, totalmente. então. Mas Interessante. as papilas gustativas da criança, elas são formadas entre o 7º e a 8ª semana de gestação. Então, tudo que a mãe come, o ácido, o doce, o salgado, o azedo, passa para a criança através do líquido amniótico. Então, se a mãe come bem durante a gestação, nós vamos ter bebês saudáveis e que tem uma tendência muito grande a permanecer isso na sua infância. Eu nunca tomei refrigerante, não comia muito sal, não bebia. Ô, Vivian, mas me fala aqui uma coisa, que entre nós mulheres, a gente gosta de um chocolatinho, Sim. né? A gente gosta de um doce. Sim. E como é que é isso na vida da criança? Em qual momento, como é que a gente dosa isso? E também na gestação, como é que a mãe deve dosar essa presença do açúcar? Bom, aí nós temos, né, 2 pesos e 2 medidas. O chocolate, a gente tem um mito, né, que a gestante não deve comer chocolate. É um mito? O chocolate, ele é um alimento hoje considerado saudável, porém existem vários tipos de chocolate, né? Existe o chocolate com maior teor de açúcar, com maior teor de cacau. Tá. Então, se a gente optar por um chocolate saudável, que tem uma quantidade boa de cacau, por exemplo, ele pode ser benéfico Vamos durante a dizer gravidez. clarinho para quem está em casa. O que é um chocolate saudável? Como é que a gente identifica? Qual é o nome desse É chocolate? aquele que a gente Oh, encontra meu com Deus. um rótulo, por exemplo, com maior teor de cacau. Tem uns 70%, 80%, Ok. 90%. Olha, quando tá com tia, come um pouquinho mais. Mas aí depende da orientação da mãe também, né? Então, assim, não é muita coisa não. Mais uma sobremesa, uma gelatina, uma coisa mais suave também. Não é muito doce, não. E como é que é isso para criança? Porque eu sei que não é tão bom já Influenciar, e né? colocar o açúcar tão cedo na vida da criança. Como é que a gente pode ajudar essa alimentação a ser cada vez mais saudável e tornar tardia a experiência com o açúcar? O açúcar, na verdade, quanto mais a gente conseguir retardar o início do açúcar na vida da criança, É o melhor? É o melhor. E por que é melhor? Na verdade, a formação do paladar, do hábito alimentar da criança é feita desde a gestação, como eu já falei, mas a gente pode mostrar para ele alimentos que ele não conhece. Né? Por exemplo, o açúcar, o sal, ele não conhece, ele nunca teve contato. Então, por que iniciar tão cedo? Né? O açúcar, sim, é um alimento que ele é viciante. Porque ele é mais sedutor, viciante, Ele e a criança não vai e querer tem, outros sabores. né? Estimula mesmo os neurônios lá. Então, fazem conexões que falam assim, opa, isso aqui é bom, eu quero todo dia, eu quero toda hora. Né? Isso para nós, assim, imagina para os nossos pequenininhos. Eu preocupava deles não comerem muito açúcar durante a semana, sabe? Então, assim, eu tinha essa preocupação. Durante a semana eu não deixava comer nada, né? Mas final de semana eu liberava.
O que você aconselha as mães a tornar a introdução de outros alimentos interessantes? Porque às vezes a criança não gosta de brócolis, de tomate. O que você aconselha as mães? Que tipo sei lá, talvez algo lúdico, uma brincadeira? Exatamente, era onde eu ia chegar. Tem que ser divertido comer, Exatamente, né? tem que tornar o hábito de se alimentar, da criança alimentar, tem que ser algo agradável, tem que ser algo leve, tem que ser algo divertido, né? Então tem que envolver as crianças no preparo, tem que contar para a criança para que serve, o que vai ter de benefícios para ele, que ele vai conseguir ficar forte, o cabelo vai ficar brilhante, os dentes vão ficar branquinhos, ele vai cair e não vai se machucar. Eu não fazia nada, eu acho que eu comia, eu dava o exemplo, aí eles comiam juntos. Então eu acho que a melhor coisa é o exemplo mesmo, mais do que falar. Bom, isso significa que uma boa educação alimentar de uma criança depende muito da criatividade da mãe. Da mãe e do envolvimento, né? Da alegria da mãe ensinar a criança a comer bem, dessa gentileza maternal e também envolve muita paciência da mãe, porque tem mãe que não tem muita paciência, né, Vivian? E hoje o mundo que a gente vive também, né, Ziza? Eu acho que a vida tá tão corriqueira, tá tão agitada, que a gente tem pouco tempo para se dedicar a isso, né? E aí, então, qualquer coisa que comer, do jeito que comer, tá bom. Exatamente. Então, é ter um pouquinho de atenção, um momentozinho no dia, um tempinho que seja para planejar. Ótimo. Então, o segredo para uma boa alimentação infantil é a criatividade da mãe. Exatamente. E também, mãe, 70% do chocolate tá valendo. Vai que é bom, faz bem. Muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho. Também. Muito, muito, muito. Para você que tá ligadinho aí no Virtuosa, sai daí não que a gente volta já. Estamos de volta com Virtuosa, um programa que quer falar ao seu coração de mulher. Agora nós vamos assistir o quadro de beleza. Aprenda a manipular, usar e cuidar dos cílios postiços. Isso mesmo, dá uma olhadinha. Bem-vindo a mais um quadro de beleza. Eu sou Renata Fontes e vim visitar aqui o Salão Fernanda Belloni. E quem está ao meu lado é ela mesma. Tudo jóia, Fernanda? Ei, Renata, tudo bem? Tudo jóia. Prazer receber você aqui. Prazer é todo nosso. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre cílios, né? Que a gente percebe que a maioria das clientes tem muita dúvida sobre o tamanho dos cílios, espessura. E eu vou estar ensinando também uma maneira prática dela mesma estar colocando esses cílios em casa. E é uma dúvida constante, Constante, né? é. Porque a gente quer colocar os cílios em casa e não consegue. E não consegue. Realmente é um pouco difícil mesmo. Mas basta treinar, ter paciência também que consegue. Primeiro passo, o que seria? A pele estar sempre bem limpa, né? Não ter resíduo de maquiagem por baixo, porque isso pode afetar também com que a cola não fixe tão bem. Um detalhe muito importante é a escolha dos cílios também. Que hoje existe no mercado uma variedade muito grande. Então, e de vários preços exatamente. Também, né? Então, assim, o ideal é que sejam cílios de pelo natural, né? Porque os sintéticos, eles não ficam bem acomodados no olho. Ele pode soltar ao longo, às vezes, do evento que a pessoa vai. E a naturalidade também. O principal, na verdade, é a escolha dos cílios, né? A Isabela, aqui a gente vai colocar uns cílios um pouco mais volumoso para que as pessoas também consigam visualizar. Primeiro passo é você medir os cílios, porque ele vem de um tamanho padrão, né? E cada olho, na verdade, tem um tamanho, um formato, um é mais queidinho e tudo. Então, o que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fechar os olhos, aderir, colocar os cílios bem rente, né? Aos cílios natural, ó. Por exemplo, o dela aqui, o cílio está maior do que o olho. Quando você coloca maior, o que pode acontecer? Ele soltar durante o evento, porque ele não aderiu totalmente no formato do olho, e mudar completamente a expressão da pessoa. Então, geralmente, a gente sempre deixa um pouquinho do cantinho do olho sem, para não incomodar também, não piscar, e sempre tira o final.
Fernanda, então depois que se corta os cílios, que se passa a cola, né? Isso, depois que corta, porque a escolha também dessa cola é muito importante. Ela pode ser transparente, ela pode ser preta e até pela própria absorção no olho mesmo, tá? Outra coisa que a gente observa muito, que é muito importante, os cílios postiços, ele tem que estar exatamente rente aos cílios natural. Porque senão quando você abre o olho, ele dá uma sobra de pele. Outro detalhe também, os cílios da Isabela, ele já é bem curvado. Quando é aqueles cílios, que a pessoa tem os cílios reto, o ideal é usar um curvex antes de colocar o postiço. Então você já vai modelar aqueles cílios para ele estar encaixando dentro do postiço. Outra coisa muito importante também é a gente estar medindo os cílios com o outro, né? Para você não ficar com o cílio às vezes maior de um lado do que do outro. Bem, aqui a gente já fez a colocação dos cílios. Então, por exemplo, se fosse para ela poder estar de dia, a gente não precisava nem de dar tanto acabamento, porque ele já ficou bem certinho rente aos cílios dela. Não precisa fazer nada se fosse nada. de dia. Ele já No caso de pronta. dia, ela já estava pronta. Outra coisa importante também, Renata, é o rímel. Sim. A gente não aconselha a passar o rímel no cílios postiço. Então, o que é o ideal? Você passar nos cílios, que é o natural, e deixar os cílios postiços ao natural, porque ele já vem preparado para que não passe nada. E dura mais, E né? dura mais. E quando você também tirar esses cílios, retirar do olho, você consegue reaproveitar. Quantas vezes pode-se usar os cílios? Olha, Renata, não existe uma quantidade exata, não. Vai depender muito do manuseio desses cílios, de como a pessoa guardou, de como ela limpou. Mas se ela tiver um bom cuidado, ela consegue estar usando até umas 3 vezes se tiver em bom estado, tá? Mas consegue reaproveitar sim. Ele vai perder na forma. Ele vai também, perder né? na forma, exatamente. E aí tem que tomar cuidado com o rímel que passa, para não estar passando. Então, assim, o certo dos cílios é usar uma vez só. Ele foi feito para isso. Mas se a pessoa tiver cuidado, ela consegue usar sim. Fernanda, e qual que é o segredo para passar esse delineador? É um outro problema, né? A maioria das pessoas tem dificuldade de estar passando. Eu prefiro trabalhar com delineador em gel, porque eu acho ele mais fácil. O delineador, quando ele é líquido, ele é mais complicado de você conseguir fazer um risco certo. E o delineador bonito é quando ele fica realmente bem delineado no olho. Eu trabalho com um pincel bem fininho, que é um pincel que a gente chama de número 0 ou número 1, que é bem delicado. E o segredo que é? É você passar sempre de fora para dentro, ó, e não esticar muito o olho. Porque se é uma pálpebra que ela tem um pouco mais de flacidez e tudo, quando você soltar, ela vai enrugar. Agora, Renata, pra gente finalizar, a gente pode estar vindo passando o rímel, né? Só no Só verdadeiro. no verdadeiro. Tem problema se eu quiser passar antes de colar o rímel? Tem, não é legal passar antes não. Porque o que acontece? Como o cílios ele vai ficar rígido, pode ser que os cílios postiços não encaixem da maneira correta. Então, o ideal é que ele esteja limpo, né, que foi o que a gente conversou no começo, que ele esteja extremamente limpo, porque ele vai ficar também mais maleável para a gente poder estar encaixando os cílios postiços. Fernanda, adorei aprender a colocar os cílios. Vai, Com Renata. certeza eu vou usar várias vezes e mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aí esclarecendo algumas dúvidas também, tá? Muito obrigada. Obrigada para você também e te encontro no próximo quadro de beleza. Até lá! Nossa Senhora, quando teve o menino Jesus, ela era muito novinha. Entre 14 e 15 anos, era uma adolescente nos tempos de hoje. O povo judeu vivia uma expectativa do Salvador. Vivia uma expectativa daquele que chegaria para resolver todos os problemas, para resolver todas as encrencas e para pôr ordem na casa. E aí, um dia ela é visitada por um anjo. E esse anjo diz que ela receberá a luz do alto e dará luz àquele menino tão esperado. Eu fico pensando no assunto de hoje. Fico pensando nas crianças da época. Fico pensando na fase que Nossa Senhora viveu
e ao mesmo tempo foi convidada a viver uma transição de menina para mulher, uma transição rápida, imediata, que só pela graça de Deus funcionou, porque era mãe do Salvador. Eu fico pensando que hábitos alimentares ela tinha. Com certeza ela gostava de algumas coisas, gostava de outras, mas de alguma maneira a gente pode dizer com certeza que ela educou bem o menino Jesus. E uma das coisas mais lindas que eu fico sempre imaginando na vida de Nossa Senhora com Jesus era o direito de dizer não. Porque a gente sempre pensa numa mãe, Nossa Senhora de azulzinho, mantinho ali, boazinha, super boazinha, sabe, mãe submissa ao desejo dos filhos? E aí eu me recordo daquele momento ali nas bodas de Caná, quando ela chega na cozinha, observa que acabou o vinho, que a encrenca está feita, que os convidados de honra estão todos ali presentes, e ela pensa, ela era nova, se teve Jesus com 14, ali teria os seus 40 e poucos, nova, com aquela classe maravilhosa, pede para que encham as talhas de água. E aí Jesus diz, mulher, você não sabe que não chegou a minha hora ainda? E ela só diz, encham de água. E ao mesmo tempo que ela diz, encham as talhas de água, porque ela sabia que o grande sinal do momento de Jesus da vida pública tinha chegado, e o sinal era ela, naquela tranquilidade diz, não, meu filho, não será como você quer. Não. O direito de dizer não com segurança é o que faz uma boa educação entre mãe e filhos. E que você possa ter essa postura de sim e de não com os seus filhos sem medo de ser rejeitada. Porque às vezes o que torna os filhos errantes pelos caminhos da vida é não ter tido limites bem estabelecidos por aquelas que os geraram. Vamos cantar. Para que você vá pensando aí. Onde você pode ser mais mulher ao lado dos seus filhos. E não importa a idade, porque Nossa Senhora começou com 14, imagina. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, puro esplendor e amor te mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre, então, seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Força, Marias de hoje, força, força na educação dos seus filhos, força na sua vida, força no seu caminho. O Virtuosa termina aqui, mas semana que vem ele está de volta. Um beijo, tchau.